Não sabíamos nada da guerra. Sabíamos que quando tivéssemos idade teríamos que ir para a guerra, mas eu não sabia nada de guerra. Olhava para aquilo que assim, que mal fiz eu para andar aqui. Sabíamos nada. Os nossos pais também não sabiam nada de informações disto e daquilo, a gente ia vivendo assim. Nesse período de tempo, entre 63 e 65, a família já estava preparada que iam todos. Mas começou daí para a frente, começou a... E cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais e... Olha, vão para a guerra, vão para a guerra, vão para a guerra. Uns têm a sorte, outros não têm. É o que se dizia. Ouvia uma notícia ou outra, muito raro, porque eu vivi no tempo da ditadura. Aquilo que se sabia era aquilo que o Salazar queria que se soubesse. Nós, crianças, já pensávamos na guerra e tínhamos medo. E andava sempre com o coração nas mãos, como se fosse para a tropa, que já sabia que ia lá parar. Ou seja, havia um bando de bandidos pretos que queriam tomar conta das nossas colónias. Isto era a imagem que se passou e sempre nós temos de defendê-las. Não fomos de livre vontade, não fomos voluntários, fomos obrigados. Recebia, como todos, com certeza, assim, tanto quanto desmotivado, naturalmente, com certo receio. Será o que é que me vai acontecer? Será que volto? Será que não volto? Eu senti-me aborrecido, senti-me triste. Meu Deus, foi doloroso. E ao bater, fazer a ordem de serviço, o teclado, vejo que lá está o meu nome para ir para Moçambique. Não vi mais nada. Coitada, até começou logo a chorar. Quando eu cheguei a casa, que lhe disse, olha mãe, vou para o ultramar, vou para a guerra de Angola. Eu disse, olha, estou mobilizado, tenho que cumprir o serviço militar em África, há de ser o que Deus quiser. Os pais ficam sempre um bocado com receio, não é? Do que é que pode acontecer, sabendo que o filho vai para a guerra. Se desertássemos, estávamos sujeitos a ser presos. E pá, eu, palavra de honra, ainda pensei em embalar. Mas depois digo, epá, vamos lá cumprir, olha. Minha mãe muito doente e eu fui nomeado para Angola, disse-lhe que ia para Angola, mas não lhe disse a data. Quando cheguei lá, mandei uma carta a dizer que já lá estava. Fazer o quê? Matar? Sermos mortos? Íamos obrigados. Não íamos de livre vontade, porque fôssemos de livre vontade não ia lá ninguém. Embarcámos no Niassa a caminho de Angola. Esse malvado barco, que aquilo não era para transportar pessoas, aquilo era para transportar porcos. E quando saímos à porta do avião, meu Deus, não conseguimos respirar. Não conseguimos. O calor era tão grande, que não nos deixava respirar e nós parecíamos que íamos sufocar. Daquelas motas que não se viam sequer, não brilhava o sol cá embaixo. Era cobras, era os macacos a saltarem, era toda a bicharada, jiboias. Se a gente não tivesse cuidado, seríamos engolidos por uma magana daquelas, como aconteceu a vários soldados. Havia feridos e mortos todos os dias. O meu batalhão teve 11 mortos e 100 e tal feridos. Uma coisa cá, outra coisa na guerra. A guerra é uma coisa terrível, imensamente. Não se seja ninguém, principalmente quando há contactos. Porque ninguém sabe, ninguém faz uma mínima ideia do que são os contactos. São os contactos diretos, em que nós os ouvimos, que eles estavam ali. Quando lá cheguei, senti-me frustrado, né? Senti-me frustrado, sem saber o que já se passava.
A dificuldade era quando abalávamos do quartel, não sabíamos qual era o que ia ficar. Eu cheguei a ter três emboscadas durante o dia. Mas eu cheguei a dormir dos mortos. Mas aquilo era guerra, a gente depois vai se adaptando. Quer dizer, se calhar é mais difícil a gente pensar se as coisas acontecem, mas quando acontecer, estamos lá, temos que aceitar. Odores, aquele ambiente sufocante, epá, mexia connosco. A gente vai andando e há uma mina que rebenta e há um gajo que fica sem pernas ou sem braços. E depois, quando aquilo rebenta, passado 2 segundos, 10 segundos, está e isso é terrível, porque a gente toma consciência ao fim de 3 dias de lá estar, ou 2, de lá estar, que aquela guerra a gente não tem nada a ver com ela. Matar crianças. Isto é absurdo. Eu senti muitas vezes isso, digo assim, pá, isto não é meu, pá. Estou aqui a defender uma coisa que não é minha, pá. Isto é deles. Que eles têm o direito de estar aqui. Pisei uma mina, pronto, e foi a minha desgraça no dia 1 de Abril, às 7h15 da manhã. Não sei, fico sem uma perna, a outra ficou desfeita e a mão esquerda está neste estado. A gente tivemos muitos problemas lá. Portanto, a última vez que estivemos lá foram 10 mortos. Até se eles fossem experientes como a gente, não ficava lá, não vinha para cá ficavam lá todos. A gente somos tão novos que não se apercebemos de onde estamos, não está a ver? Sofremos uma emboscada, tive mais de meia hora deitado no chão a fazer tiros para um lado, depois a gente não os via. Pá, acho que o homem, como ser humano, tem que inclusivamente ter na sua mente que eu não vou matar outro homem. Porque a guerra é isto, é matar para não morrer. O que passei lá, andar a jogar-me naquelas matas, ouvir tiros e jogar-me de qualquer maneira feitio, e de noite estar em cima de mortos e feridos. Com dificuldades enormes, as colunas para irem buscar 10 sacos de batatas ou 2 sacos de feijão, estavam sujeitos a morrer 4 e 5. Então aquilo fazia algum sentido, não fazia sentido nenhum. Ruins, sempre ruim. Fui para Titi, ao fim de 3 dias estar em Titi, foi a primeira emboscada que a gente teve. A gente fazia fogo para o lado direito e eles estavam do lado esquerdo. Constantemente as idas, patrulhamentos ao mato, etc. Era tudo seguido, noites perdidas. Que aquilo era tiros por todo o lado, balas tracejantes e etc. Foi uma noite inteirinha, assim, baixo de fogo e coisa. A gente tínhamos 1 litro de água para irmos para a mata com 3 dias de operação. Acabava-se a água, o que é que nós fazíamos? Andávamos a arroz, chegávamos a beber o nosso xixi. Eu nunca soube o que foi um prato. Comi sempre em terrina. O copo era o copo do cantil. Em alumínio, enfiava-se o cantil lá dentro, era o copo da gente. Só que as condições onde nós estávamos instalados é que eram bastante ruins. Quando lá chegámos, ficámos acampados 40 dias num campo de futebol. Com pouca água para se beber, para se tomar banho, de comida. Num dia era feijão, no outro dia era massa, no outro dia era arroz. Quando não era arroz ao almoço, era arroz ao jantar. E nesse tempo, o pão era mandado pelas avionetas para a gente. Era patos secos. Isto, jogavam cá para baixo, a gente ia apanhar. Chegou um capitão, que era o capitão Figueiral, distribuir um papo seco para 10 pessoas. E a nossa cama era feita de capim e com embrulhados num camuflado, e aí 40 dias estivemos aí. Instalávamos num determinado sítio, mas assim que escurecia, passávamos para outra zona aí 1 quilómetro e tal. Muitas vezes já tínhamos saído, estavam a bombardear aquela zona onde nos viram. Nós estávamos constantemente a ser controlados.
E então o que é que os gajos fizeram? Abriram no sentido do rodado das viaturas, abriram cova e puseram uns paus e terra e mato e terra. Só que a chuva foi tanta que aquela grelha ficou à vista. E então, foi só, ó, as balas batendo lá no tanque para das caminhonetes, pá. Aí ali a gente... Uma zona que não conhecia, era estranho para mim, praticamente não sabia onde estava. A minha companhia nunca teve sítio de sabor. Foi sempre ruim, sempre. Andámos sempre no mato e nas zonas perigosas. E não faz. Uma pessoa chegava a um ponto de dizer assim: mas o que é que eu estou aqui a fazer? Pá? Um ataque em Nakatari, que faleceram alguns 5 ou 6. E a sorte daquilo foi a aviação que estava em Moeda, a perceber-se daquilo, daqueles bombardeamentos, daquela coisa. Chegaram lá, foi a sorte deles, tinham-nos levado todos. O primeiro morto que a gente teve, levou um tiro na testa, sabe, seja aqui, assim, seja aqui. Eu fui o primeiro a chegar no pé, meto a mão atrás da cabeça, aqui com a mão dentro do buraco. De que é necessário a disciplina, tem que haver disciplina. Porque se não houver disciplina, estamos tramados. A mim revoltava-me, quer dizer, eu olhava para as pessoas e dizia: as pessoas estão cheias de fome, pá, precisam criar os filhos e tal, e a gente agora vai fazer o quê? Vai puxar fogo às cabanas, às palhotas onde eles vivem? Epá, mas éramos obrigados ou eles ou a gente. É a lei da guerra. Nós achamos aquilo assim: epá, mas isto é nosso, mas como é que isto é nosso? Se eles são pretos, já somos brancos. Os brancos, quando cá chegaram, eles já cá estavam, isto tem que ser deles. Rapaz, dificuldade de estar ausente da família, estar ausente dos meus amigos, estar ausente dessa coisa toda, não é? E ver as pessoas revoltadas também. Como era casado e sabia que a mulher estava grávida, e eu estava lá e não podia fazer nada, eu pedia que me matassem, porque eu sabia que quando cá chegasse, que não ia ser nada, eu não podia fazer nada. Fiz tirinhos que fizeram por cima de mim também. Eu não sei se fiz mal a alguém. Eu não sei se fiz mal a alguém. Mas fizeram também por cima de mim, fizeram. É claro que nós somos heróis. Medo há sempre. E principalmente numa coisa de guerra, evidentemente nós temos medo. Tentámos sempre proteger uns aos outros e foi a forma de regressarmos todos. Na altura em que eu fico sem a perna, estava lá um connosco, foi o único que tirou a camisa, pôs por cima da minha cara, que era para eu não ver o estado em que eu estava, e disse: isto não é nada, e eu, cheio de dores, e ia deitar a mão à perna, ver o sangue todo e a perna desfeita na mão. E então começamos a ver que chegávamos àquelas casas e encontrávamos lá maços de cigarro do exército português. Sapatos fabricados numa fábrica de Leiria. Começou-se a ver que havia qualquer coisa que estava ali errado. Eu fui para lá e vi as nossas tropas muito mal treinadas. Ou por falta de tempo, a preparação não era nenhuma. Nós levávamos uma preparação já para a guerra, mas não sabíamos o que íamos fazer. Nós não sabíamos o que íamos fazer. E depois a gente começamos a pensar assim: isto agora foi isto, olha, amanhã se calhar sou eu. Quer dizer, aqueles momentos, digo, quase dramáticos. Eu sinceramente, nunca tive medo, mas qual era o meu receio? Era de fraquejar, derivado à dureza do teatro de guerra, onde eu ia ser lançado. E depois há uma altura, já nos 20 e tal meses, quando começa a pensar que vem para cá, e começa a haver problemas. E tive uma emboscada que foi cruzado que não caiu. Tinha medo, tinha. O primeiro mês tinha medo. Mas a gente depois começou-se a habituar, medo tipo sempre, né? Medo tinha sempre. Nós ouvíamos histórias
por vezes ficávamos apavorados, não é? E vinha o medo, O trauma de guerra que eu tenho cá dentro, eu tenho tudo gravado na minha cabeça. Eu tenho explosões, eu tenho tiros, eu não durmo. É uma coisa incrível. Bem, positivamente, a camaradagem que nós tínhamos uns com os outros. O que pudéssemos acudir uns aos outros, acudíamos. Aquilo era uma amizade muito grande que a gente tomou. Em guerra é muito diferente do que é cá. Para nós era uma tristeza ver morrer um camarada, ou ouvir dizer que tinha morrido um camarada. Tenho boas recordações, não estou nada arrependido de ter lá ido. É uma aprendizagem que eu também tive. Quer dizer, com os camaradas, com as pessoas que convivi lá, a gente arranja amizades que ainda hoje tenho. Como a minha condição era de capitão miliciano, eu logo na primeira palestra disse-lhe, olha, também não estou aqui, vocês vieram sem pedirem, e eu também não estou aqui assim pela minha vontade. Olha, eu fui furriel miliciano e tenho a impressão que nunca dei uma ordem na tropa. Eu fazia e pedia para os outros me ajudarem. E quando dava por isso, estava tudo a trabalhar, tudo a funcionar. E eles perceberam que havia um líder e respeitaram-me sempre. Foi isso. Os companheiros, os camaradas que lá fui encontrar ajudaram-me um pouco a estar mais ou menos em calma, em família. E parece que cada ano que se encontramos, parece que é o primeiro ano sempre. O que é que isto quer dizer? Que existe uma grande camaradagem, uma grande amizade profunda entre nós todos. Nós arranjamos lá um pratinho de arroz, aquelas marmitas que nós tínhamos, não é? E quando acabámos aquilo, uma gota de água na marmita, aquilo não tínhamos higiene nenhuma quase. Abanávamos assim, e jogávamos ali para o capim, e iam lá uns baguinhos de arroz, aqueles miúdos a apanhar baguinho. Dei-me uma impressão, por favor. A partir daí, pronto, já não jogávamos nada fora, tudo aquilo que se bejava, toma lá miúdo, ou isto ou aquilo. Não, nunca tive problemas realmente com nenhum daquela gente. Nunca tive ódio. Isto é a palavra dita. Nunca tive ódio ao meu inimigo. Que no meio disto tudo, quem paga mais são os inocentes. Eram pessoas, felizmente, tanto da parte militar como da parte civil, nunca tive problema algum. A população vivia numa encruzilhada permanente, constante, que era, de um lado, as nossas tropas, do outro, o PSGC. Através deles, darmos algum alimento a miúdos cabo-verdianos que apareciam bem como adultos, que apareciam junto das companhias para angariarem algum alimento de que possivelmente teriam falta, senão nem iriam à procura dele. Parece impossível, no mesmo país, que estava muito longe, a guerra estava muito longe, e as pessoas que estavam cá embaixo não sabiam. E a preocupação daquela senhora era que o filho ia lá para cima, e ela queria saber se lá havia guerra, quando era o pior sítio do primeiro ou último dia de guerra. Ninguém queria ir para Moeda. Chamava-se aqui terra de guerra, que morre-se, trabalha-se e luta-se. Foi com muito prazer que eu ensinava, com muito gosto que eu ensinava às crianças a ler, a escrever e a tudo mais. E depois fiquei a dizer assim, há preto, coração branco, e há branco, coração preto. Aquelas pessoas viviam numa pobreza extrema. Extrema. Não, porque, repare, eles não são culpados, não é? Mas eu também não sou. E eu na terra deles fui lá e fiquei sem uma perna. E começamos até a contar com as fações e começamos a verificar que a guerra não tem sentido nenhum. Porque as pessoas tratam-nos bem e nós tratamos-nos bem, a ponto de gente
Eu cheguei a fazer muitas vezes, dividir o prato da comida que me era dado e dar a uma pessoa que às vezes esperavam 30, 40, 50 miúdos à porta dos apartamentos para comer, não é? Da população nunca senti receio, porque pá, eu via crianças, ao fim e ao cabo, que nunca tiveram nada na vida, nunca souberam que era um pudim flan, nunca souberam que era um leite, um café com leite. Eu tinha respeito. Quando nós chegamos lá ao terreno, é que nós vemos as condições em que aquelas pessoas viviam. E nós até nos chegámos a perguntar porque é que esta gente não se revoltou mais cedo. Eu tinha um rapazinho que me tratava da roupa, que eu pagava para tratar, chamávamos lá os mainatos. E eu quis trazê-lo, quis que ele viesse para Portugal comigo, na altura que... E ele disse, não, aqui é que é a minha terra. A gente estávamos à toa. A gente lá estávamos na mata, não estávamos numa cidade, estávamos à toa. Quando saiu o 25 de Abril, a gente não sabia o que é que se passava. Muitas das coisas não se podia dizer. Foi porque a PID ninguém andava sempre em cima da gente. Não sei quantos dias, esses dias já não me lembro, porque isto também memória falha, né? Dentro da vala. Comida nada, bebida nada, nem sequer o carro lá ia levar, dar notícia nem nada. Da gente desesperados, até que um dia apareceu lá um carro da tropa a dizer, moços, peguem nas armas, tragam as armas e vamos ali para o cais, para o cais, que é para apanharmos o barco. A baleia de cá com uma rolha na boca, que é o termo, e entre cá, com isto é chamas, não é? A alegria para todo o lado, porque eu chego cá, foi o 25 de Abril, e eu cheguei cá em 14 de julho de 74. Portanto, o país estava em aula, digamos assim. Era uma guerra que tinha mesmo que acabar. Mas dentro desse barco vinham dezenas de corpos mortos, mas dezenas. Que à saída do barco, muitas mães e muitos pais estavam ali, de braços abertos, à espera dos filhos. E quando não viram os filhos chegar, isso foi um triste, um horror. Eu sou totalmente contra a guerra, porque todos os povos somos todos pessoas e podemos dar. Uns têm uma mentalidade, outros têm outra. Uns têm a maneira de pensar, mas todos têm direito a ter o seu território. Aquilo era nosso e não era. Aquilo era dos vinienses. Não há palavras para descrever porque é que surgem as guerras, meu Deus. É certo que se aprende sempre qualquer coisa, mas foi um tempo perdido. Então roubaram-nos 2 anos e tal da nossa vida. A paz, não há nada melhor que a paz. Porque aquilo era tudo guerra de negócio. Aquilo era uma guerra de negócio. Não há guerra nenhuma que faça sentido, até porque a guerra não é feita pelos soldados, é feita pelos políticos. Morremos uma cheia de gente lá e vieram os feridos para cá, que são outros tantos, uma coisa que não se justifica. Se aquilo era deles, para entregavam aquilo, os homens, que usavam da gente andar lá penando e morrendo. E quando houve o 25 de Abril, foi uma coisa que para a gente foi muito bom, porque comecei a ter, depois tive um filho, não queria que ele fosse, agora tenho netos, não quero que eles vão. Não, a guerra nunca fez sentido porque a guerra ninguém a ganha. Perdem todos.
parece que ainda estou na guerra. Os passos, jogo a mão, vê se encontra a minha arma, não a tenho.